Bom sábado aos irmãos. Com mais uma alegria estar aqui para trazer a mensagem de Deus para vocês, né? Irmãos, hoje, como vocês estão vendo aqui, né? Era para ser lançado a semana passada, mas não deu. Mas hoje nós vamos lançar o mutirão de Natal. Eu lembro da primeira vez do mutirão de Natal, eu só não lembro exatamente quantos anos que já existe, mas entre 25 e 30 anos atrás, foi criado o primeiro mutirão de Natal da igreja de Botafogo. E tinha um rapaz que fazia pequenas empresas, grandes negócios na Globo, que chamava, acho que Sérgio Azevedo, né? E ele foi um dos mentores desse mutirão de Natal. Tô certo, Ninho? Tô certo, né? E isso deu tão certo, irmãos, que hoje já se alastrou pela América Latina inteira. América Latina inteira. Então, eu gostaria que ali quem está na sonoplastia ali colocasse umas fotos aqui da nossa igreja envolvida nesse projeto do mutirão de Natal. E vocês vão perceber que a nossa igreja, apesar de ser pequena, comparado com muitas outras igrejas que tem por aí, é uma igreja ativa. Olha só para você ver. Aqui a Nerilda preparou essas imagens, mas não tem data não, né, Nerilda? Do ano passado? Olha só para vocês verem. Ali mostra uma cesta básica, tá? Uma cesta, né? E olha lá para vocês verem. Lá, os irmãos envolvidos ali, o irmão Lúcio, eu não conheço as duas irmãs ali, a Nerilda, o Alan, eu acho que é a irmã da Central, né? É? Da Central. Ali, o Alan, como sempre, né, irmãos? O Alan é o nosso mascote, né? Então, não tem jeito, né? A Nerilda ali sempre também, Deus vai restabelecer a saúde da Nerilda, porque ela é um grande instrumento na mão de Deus para essa igreja. Tá? Ali são as cestas de Natal que a nossa igreja preparou. Aquilo lá era o quê? Cestas básicas. Aquilo ali já são cestas de Natal, que no Natal você não vai receber cesta básica, né, irmãos? Além da cesta básica, vai receber uma cestinha de Natal. Né? A criança quer comer alguma coisa diferente, a família vai ter o direito de comer alguma coisa diferente. E olha, é muito mais que está ali, tá? A foto não pegou tudo, tá? Muito mais pessoas continuaram doando, foram feitos mais cestas. Próximo, por favor. Sim, o que o Josa está falando aqui é uma verdade. As nossas cestas aqui que nós fazemos, irmãos, ela atende, acho que 90% o povo de fora, não é isso, Juninho? Não é isso, Nerilda? E muito poucas pessoas de dentro. Não porque nós selecionamos, mas graças a Deus a nossa igreja é abençoada. E ela tem para doar para as pessoas que não pertencem à nossa igreja e não conhecem a nossa verdade, né? A verdade santa, que é a doutrina da nossa igreja. Então, é uma forma de evangelizar, uma forma também de nós mantermos dentro do nosso coração aquela reciprocidade, aquele altruísmo que Deus espera que nós tenhamos, né? Sempre lembrando do próximo. Claro que no Natal, gente, uma época propícia para isso. Primeiro, porque nós temos uma condição melhor. E acho que todo mundo que é assalariado, nem todos são, comerciante não é, mas ele vende mais. Né? Nós temos 13º, nós temos um monte de coisas que nos beneficiam. Então, é uma época que a gente se preocupa em também doar para aqueles que não têm as condições que nós temos. E Deus vai sendo manifestado ali, e Deus vai sendo adorado com essas atitudes também. Eu vou falar no sermão de hoje, sabe? É um jeito de adorar a Deus, quando nós nos preocupamos também com o nosso próximo. Bota o vídeo para a gente do pastor Rodrigo. Ele fez esse vídeo especialmente para a igreja do Boa Vista, tá? Um vídeo mais atual. E vamos ver o que o pastor Rodrigo tem para nos falar ali. Um momentinho só. Guerreiros e guerreiras da Ação Solidária Adventista, Guerreiros e guerreiras da Ação Solidária Adventista, feliz sábado. Estou passando por aqui para lembrá-los que chegou o dia de lançarmos o mutirão de Natal nas nossas igrejas. Então faça planos, esse é o dia, e se você não conseguir hoje, já planeja ir para o próximo sábado, mas nós precisamos lançar o quanto antes e arregimentarmos a nossa igreja.
para arrecadar alimentos, montarmos cestas básicas, apadrinharmos crianças para fazermos uma bela celebração de mutirão de Natal. Envolva ao máximo da igreja, utilize aí as unidades de ação. Tem igrejas que promovem até gincana entre as unidades para ver aquela que arrecada mais alimentos. Vamos nos envolver e fazer um belo mutirão de Natal. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e um feliz sábado. Fiquem com Deus. Amém. Irmãos, guerreiros e guerreiras da Ação Solidária Adventista, irmãos, feliz sábado. Estou passando por aqui para lembrá-los que chegou o dia de lançarmos o mutirão de Natal. Porque a nossa igreja está maior, Deus tem abençoado essa igreja, a mão de Deus está sobre essa igreja, a mão de Deus está sobre os que frequentam essa igreja, né? E eu acredito que o Espírito Santo, ao nos tocar, ele abrirá a nossa mente, o nosso coração, para que possamos fazer melhor ainda. Atingir, se sobrar cesta, é melhor do que faltar, né? Se sobrar, a gente dá em dobro, não tem problema, né? Escolhe uma igreja para ajudar aí, a gente divide com eles lá, né? Então, está sendo lançado oficialmente, hoje, a partir de agora, o mutirão de Natal na igreja do Jardim Boa Vista. Aí, conforme vai passando a semana, a Nerilda vai colocando todas as informações lá, e vai terminar mais ou menos, a Nerilda também ainda não tem essa informação, em torno mais ou menos de 15 de dezembro, mais ou menos, um pouquinho ali, um pouco bem antes do Natal, para dar para formalizar tudo, para dar para montar tudo, tirar foto, né? Chamar as famílias que vão receber aqui. É isso, né, Aline? Vai ter uma festa no dia e nós vamos distribuir essas cestas de natais, para as pessoas também possam ser abençoadas, como nós já estamos sendo abençoados, né? Então, está lançado. Agora, no contexto agora do culto de hoje, irmãos, antes de começar o culto, começar a mensagem, eu gostaria de dar boas-vindas aqui para o irmão, aqui, para a irmã, que está junto com ele, o irmãozinho ali. Não os conheço, não conheço vocês, mas vocês se sintam bem no nosso meio aqui, né? Os irmãos são da onde? Vila São Geraldo? Eu moro na Vila São Geraldo. A gente tem que se conhecer, hein? Eu moro na Vila São Geraldo, né? A minha família mora lá. É um prazer tê-los aqui e ali os visitantes também do nosso grupo ali da sala do irmão Antônio. A irmã também, que seja bem-vinda, viu, irmã? Que a senhora, seja o Espírito Santo, possa fazer presença na sua vida também. Amém. A família aqui já é adventista ou não? Assim já? Legal, né? Irmãos, o título de hoje, esse sermão de hoje, é uma compilação do assunto adoração, tá? Tem algumas coisas minhas aqui, algumas coisas de espírito de profecia, algumas coisas de livros nossos, mas tudo relacionado à adoração. Mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês que esse sermão de hoje, ele foi feito para mim, tá? Ele não foi feito para vocês, não. E se por acaso servir alguma coisa para vocês, que o Espírito Santo possa disponibilizar para vocês, assim como para mim também, conseguir praticar todos os preceitos que a gente vai estudar aqui, sabe? O sermão de hoje foi feito para mim. É egoísmo da minha parte, mas a gente tem que, o primeiro sermão tem que ser para aquele que prega, senão ele prega vazio, sabe? E, afinal, irmãos, o que é adoração? E isso tem me consumido na mente alguns tempos atrás. Eu vivo falando bastante sobre isso, porque eu fico preocupado, será que Deus aceita a minha oração mesmo? Será que Deus aceita a minha adoração? Será que vinha a igreja cantar, a oração do Josa agora há pouco aqui, já foi o meu sermão. Depois de nós poderíamos ter ido embora para casa, porque ele contextualizou toda a sua oração em cima da adoração, né? E eu não combinei nada com ele, não combinei nada com ele. E isso mostra como que o Espírito Santo ele alinha as pessoas, né, para que a mensagem possa ser pregada. Mas o que é adoração, irmãos? Olha, existe um livro da editora Vida Nova que chama Teologia da Adoração. Depois, se vocês quiserem ler, é um livro espetacular, tá? São dois músicos da nossa igreja, mas que resolveram escrever um livro. E
e editar esse livro em outra editora, né? Não sei porquê. Assim, isso acontece com vários escritores da nossa igreja também, com várias editoras. Mas o nome dele é Ronald Allen e Gordon Bohar, ou Bohar, né? E nesse livro, Teologia da Adoração, ele diz o seguinte: adoração, irmãos, ela é simplesmente uma reação à atividade de Deus. Olha que interessante. A adoração é uma reação ativa à atividade de Deus, pela qual nós declaramos a Deus a dignidade dele mesmo. A adoração, irmãos, não é passiva. Olha que interessante. Ela é participativa. A adoração não é simplesmente um clima. Aquele clímax que você chega na igreja. Ai, como é que eu estou bem, como é que esse irmão está servindo para mim. Ai, como eu estou me enchendo, estou saindo satisfeito. A adoração não é simplesmente um clima, é uma reação. A adoração não é apenas uma sensação. A adoração é uma declaração. Olha que interessante. Isso, juntando com o texto de Ellen White, olha o que ela diz. Cristo espera frutos, princípios de bondade, simpatia e amor. Estes são os princípios do céu, e quando se revelam na vida dos seres humanos, podemos saber que Cristo, a esperança da glória, está formado em nós. Pode uma congregação ser a mais pobre da terra, miserável, sem música nem ostentação exterior. Mas se ela possuir esses princípios, os membros poderão cantar, pois o gozo de Cristo está em sua alma, e este canto podem eles oferecer com uma oblação a Deus. Está lá em manuscrito 123, 1889. Sabe, irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas primeiro para mim. Esses dias eu fui assistir um culto, uma igreja nossa. Quem já foi assistir um culto em outras igrejas aqui? Nossa. E eu percebi, irmãos, preparando esse sermão, que eu estava completamente errado. Você já assistiu, Breno, culto em outra igreja? Já? Já. Hoje você veio assistir um culto aqui? Você veio, Juninho, assistir um culto aqui hoje? Isso que é o errado, irmãos. Eu vim assistir um culto hoje aqui. Sabe, o culto não é para ser assistido. Nós devemos hoje aqui, irmãos, serve para mim, prestar um culto. Olha a diferença. Nós devemos cultuar. Assistir um culto é assistir um show, assistir um episódio de uma série. Assistir. Você está só vendo. Agora, lembra que a adoração ela é participativa? Quando nós prestamos culto a algo, aí entra a participação daquele que é cultuado com aqueles que cultuam. Sabe, irmãos, quando chegamos vazios à igreja, não tendo nada a oferecer, nossa mente está interessada em assuntos externos, ideias preconcebidas e preocupações. O homem, então, torna-se a audiência de si mesmo. Sabe? O homem, então, torna o foco da atenção e o fogo estranho, aceso por estímulos externos, especialmente a música, e o desejo de uma emoção intensa é a única coisa que parece satisfazer a alma vazia. Isso aqui foi tirado de Osterman, página 46, ênfase acrescentada. Aqui está dizendo o seguinte, irmãos. Quem se lembra ou quem não gosta, eu gosto muito. Quem nunca gostou de assistir as músicas do Hillsong? Eu estava assistindo com o Jade há um tempo, né, Jade? Foi considerada a maior igreja do mundo de jovens. Onde que está a Hillsong hoje, irmãos? Deixou de existir. Acabou. Faliu. E era a maior igreja de jovens do mundo. O culto deles era baseado no louvor, só música, cantada. E músicas bonitas, nós cantamos muito essas músicas deles. Mas a Bíblia diz aqui o seguinte, que adoração não é sinônimo de louvor.
Sabe, irmãos, a palavra louvor lá no dicionário, ela quer dizer elogio, apologia, glorificação, exaltação, aclamação. Ou seja, louvor é um superlativo do elogio. É o maior elogio que alguém pode prestar a alguma coisa ou a algum ser. Podemos louvar várias coisas. Os sabores delicados de uma culinária típica de um país, os feitos heróicos de grandes homens, a beleza de uma pessoa, de uma paisagem, as qualidades e virtudes da mulher amada, os méritos de uma conquista esportiva. Tudo isso é louvor. Podemos estar louvando ali. O tema central de hoje, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, está lá em Salmo 50. Tem mensagens, irmãos, que são fáceis de ouvir. Tem mensagens que são gostosas de ouvir, que são alegres de ser ouvidas, e tem outras mensagens que são um pouco mais duras, porque elas entram dentro do nosso coração e nos chamam para a responsabilidade. E olha, a responsabilidade não é com vocês, a responsabilidade é cada um consigo mesmo. Porque Deus não vai salvar coletivamente, Deus vai salvar individualmente. Olha que interessante, Deus pode abençoar coletivamente uma igreja por causa de um ou outro membro que está consagrado, se consagrando, e Deus pode abençoar toda uma nação por causa de uma única pessoa. Não foi o caso de Nínive, quando o rei de Nínive resolveu lá ouvir a voz de Jonas. O que aconteceu? Deus poupou toda a nação de Nínive. A Bíblia não fala que o resto do povo de Nínive se converteu, mas fala que o rei se converteu. Mas Deus não salva individualmente. Deus não salva coletivamente. Deus salva individualmente. Né? Lembra de Raabe? Somente aqueles que estavam com ela dentro daquela cidade inteira seriam poupados. Deus não salva no coletivo. Ó, deixa a sua família lá, você pode ficar aqui. Não, vem para cá. Deus salva individual, Deus salva pessoas. Deus não salva a igreja. Sabe, irmãos, esse salmo é um salmo pesado. É um salmo de exortação. Mas é um salmo também que mostra para a gente a verdadeira adoração. Como se deve adorar. Né? Então, conforme eu vou lendo aqui, conforme eu vou descrevendo o sermão de hoje, vocês podem estar aí associando aos versículos do Salmo 50. Porque ele tem 23 versículos e o tempo já está um pouco adiantado. Eu não vou ler todo esse salmo, então vocês vão acompanhando aí em cima do Salmo 50. O tema do Salmo 50, irmãos, é a adoração verdadeira a Deus. Aqui no Salmo 50, versículo 15, diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Tá? A verdadeira adoração, ela está, irmãos, na criação. Nessa passagem de 50, versículo 15, muitos veem seu contexto na Bíblia, mas alguma coisa merece levar em consideração. Vamos considerar algumas coisas aqui. A verdadeira adoração está na criação. Está lá: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. É o versículo 1 do Salmo 50. Aqui, Deus está dizendo que Ele é o Criador de tudo o que existe. Não está escrito assim? Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Versículo 2. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Durante a mensagem de hoje, irmãos, vocês vão perceber que adorar é mostrar quem Deus é. Só isso. Quando fala assim, os céus proclamam a glória das tuas mãos, irmãos, o que o céu está dizendo? O que os planetas estão dizendo? O que o cosmos está dizendo? O que a criatura está dizendo? Quem Deus é? Não ainda mais nada do que isso. Adoração é acreditar a Deus o que lhe deve ser acreditado. É o que Deus é. Ontem o Jado me mostrou eu lembro que eu falei que Deus, Espírito Santo, ele vai encaixando as coisas. Ontem o Jader me mostrou, acho que era umas 11 horas da noite, um pequeno cortezinho de um vídeo de um rabino falando, eu acho que era um rabino, dizendo que quando Moisés perguntou o nome para Deus, falou: quem é você? E Deus falou assim: eu sou o que sou.
esse rabino diz o seguinte, ó, isso é uma linguagem aportuguesada, do português. Mas lá no original diz o seguinte, eu serei o que serei. Olha que interessante. E eu fui pesquisar depois, hoje de manhã, em outros sites judaicos e outros lugares aí, né? É isso mesmo. Eu serei o que serei. Né? Deus é eterno, Ele será. Ele sempre será. Né? Eu sou o que sou, da Ezequiel é hoje, né? Eu serei o que serei. Sabe, irmãos? A real finalidade da criação, louvar a Deus, é o que nos diz o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando você olha, o Adriano agora na nossa classe, agora em pouco, ele falou o seguinte, que os cientistas, eles conseguem imaginar o micro e o macro, mas eles não conseguem imaginar algumas vezes o homem tendo participação nisso. Não é isso, Adriano? Existe um motivo para que tudo possa ter sido criado, ou, segundo alguns agnósticos ateus, existe uma causa, né? Um efeito da criação, existe uma causa da criação. Aí você pode dar o nome para tudo que você quiser. Nós damos o nome do Criador de Deus. Né? Alguns falam assim, não, é uma força metafísica, e tantas outras que tem por aí. O nosso nome para esse ser que criou tudo chama-se Deus Todo-Poderoso. Né? Irmãos, a verdadeira adoração revela a grandeza e a glória de Deus. Trazendo para nós hoje, o que nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos. Hoje, eu vou dizer para vocês que não é adoração em si como um todo. Hoje nós estamos manifestando publicamente que nós temos um Deus, que ao sábado nós entramos na igreja, que aos sábados nós louvamos a Ele, nós doamos os nossos dízimos, fazemos as nossas doações para a ASA, nós escolhemos a nossa melhor roupa, e aos sábados vamos discutir aquilo que aprendemos durante a semana. Isso é uma manifestação pública. Adoração é muito mais do que isso daí. Faz parte da adoração estar aqui, mas adorar não é vir à igreja aos sábados e fazer tudo o que lhe cabe fazer. Somente isso daí. É complexo, é muito mais complexo do que isso. Sabe? Está escrito assim, desde Sião, excelência e formosura, resplandece Deus. Desde Sião, excelência e formosura, resplandece Deus. Verdadeira adoração revela a grandeza e a glória de Deus. Nós aqui hoje, reunidos aqui, nós temos revelado a grandeza e a glória de Deus para aqueles que não conhecem a Deus? Temos revelado? E eu acredito, irmãos, piamente, tá? Lembra que eu falei? Essa igreja está com a mão de Deus sobre ela. Eu acredito, estou falando do Jardim Boa Vista. A igreja adventista contém a verdade. Ela contém a verdade. Só que existem igrejas que estão fracas na fé, elas estão mais apagadas, mas eu acredito que Deus tem revivado essa igreja, a Igreja Jardim Boa Vista. Mas não sinta isso como elogio pessoal. Não sinta isso para que você se engrandeça. Sinta isso como que bom que eu faço parte dessa igreja. Porque se eu não consigo, eu vou conseguir. Se eu ainda não consigo ser igual o William, eu vou conseguir. Se eu não consigo chegar igual ao irmão, eu vou conseguir. Porque nós estamos numa igreja que se preocupa uns com os outros. E nós vemos aí o poder da nossa igreja e o quanto Deus está abençoando. E quanto aí fora o pessoal estão nos conhecendo. Eu já tenho muitas vezes, vou pregar para fora, irmão, o que vocês estão fazendo diferente lá? O que vocês estão fazendo diferente lá? Irmãos, aqui nós temos na nossa igreja, o que eu escuto, tá? Olha, entrou uma debandada de divórcio na nossa igreja que eu não sei de onde, que não está parando mais. É problema de filhos que usam droga, não está parando mais. Aí eu olhando lá, escutando isso, estava pregando lá, falei, Jardim Boa Vista, graças a Deus, quanto tempo a gente não vê essas coisas, né? Irmãos, Deus está andando no meio do seu povo. Essa é a verdade. Sabe? Eu posso não conseguir muitas coisas do que está escrito aqui. Eu falei que esse sermão foi feito para mim. Se servir para vocês, pegue para vocês também. Mas olha o que está escrito aqui, irmãos. A verdadeira adoração sempre inclui e exprime a grandeza e a glória de Deus.
Quando o Senhor encontrou-se com Moisés, Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Isaías disse o seguinte: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Elias envolveu o seu rosto no seu manto. Paulo caiu por terra e, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Toda vez que essas pessoas, ou todos esses episódios, quando Deus se manifestou, houve uma reação, vocês perceberam? Qual que foi a reação? Se colocar no lugar de criatura e Deus no lugar de criador. É reação à atividade ativa de Deus na sua vida e na minha vida. É saber onde Deus está e quem Ele é. Adorar é mostrar para o mundo, falar, ó, Deus é assim. E quando Isaías falou, ai de mim, que sou homem de impuros lábios, ele falou assim, Senhor, eu não sou nada perante ti. A gente estava lendo hoje sobre, relembrando sobre a lição da semana passada, né? Quando aquele centurião chegou até Jesus, Senhor, vai lá, só fala. Fala, só fala. Eu não sou digno de que entres em minha casa. O que Jesus disse? Nem todo Israel tinha alguém com tamanha fé. Ele colocou Jesus aonde ele deveria estar. E ele mostrou, primeiro para si mesmo, e aqueles que ele comandava, falou, ó, se eu quiser mandar 100 para ir, eu vou, mando ele ir. Se eu quiser que ele mande ele volta, ele vai, ele volta. Eu posso mandar. Então o Senhor é muito mais do que isso. Fala para o meu servo, vai ficar curado, que tua palavra já basta. Ele adorou. Isso é adoração, irmãos. Ele não cantou, ele não se ajoelhou diante de Cristo. Ele simplesmente, com sua boca, ao colocar Jesus onde ele deve estar, ele fez uma adoração. Ele adorou a Deus da melhor forma que existe, atribuindo a Cristo aquilo que ele realmente é. Sabe? Portanto, a adoração seja verdadeira sempre. Sempre. Nós não devemos ter Deus como objeto, o que condiciona seus adoradores a um legítimo temor diante da sua santidade, um estilo de vida santificado. Olha bem, não devemos ter a Deus como um objeto que nos condiciona a seus adoradores e a um legítimo temor. Olha, eu quero condicionar a Deus para que eu tenha um legítimo temor diante dele. Isso é impossível. Um Deus de perfil, um Deus que eu crio para mim mesmo. E eu falo assim, não, o Senhor vai me purificar. Não, irmãos, é nós que temos que nos purificar diante da presença de Deus. É diferente. Não é, nós não temos esse poder, sabe? Aí vem também a adoração falsa. A adoração falsa também fala aqui no Salmo 50, irmãos. Depois vocês leem lá, vocês veem que vai estar batendo tudo. Está escrito o seguinte. Aqui mesmo. Escuta, lá em 50, 7 a 13. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou o seu Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos teus locais continuamente perante mim. Olha, Deus está dizendo o seguinte, Ézer, eu não te repreendo pelos dízimos que você está dando, pelo jeito que você está me adorando. Eu não estou te repreendendo pelos sábados que você vem na igreja. Não estou repreendendo por causa disso daí. Olha o que diz o seguinte aqui, ó. Não te repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria te dizer? Pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso eu, Deus, como carne de touros? Eu, sendo Deus, bebo sangue de cabritos? Irmãos, isso aí é um tapa na nossa cara. Deus está dizendo assim, vocês estão me adorando porque vocês vêm oferecer touro diante de mim, rolinhas e sangue? Tudo isso já é meu mesmo.
Eu não preciso de nada que vem das tuas mãos. Tudo me pertence. Conheço todos os animais do campo, conheço tudo. E por acaso, se eu tivesse fome, Deus fala ali, você acha que eu ia te dizer? Lembra a passagem? Os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Irmãos, esse salmo é um salmo tremendo, de exortação. Hoje em dia, irmãos, pegando o exemplo da Hillsong, muitas igrejas transformou a adoração em um show. Um show. Lembra que você tem que vir aqui, ou em qualquer outra igreja, para cultuar a Deus, para prestar um culto, para adorar. Lembra que quem tem que sair satisfeito daqui hoje é Deus, não é você. É difícil falar isso daí. Alguns até eu estava pensando esses dias, falou, nossa, eu estou pregando muito sobre isso, né? O Jorginho prega, o Juninho prega de uma forma espetacular, o Josa prega de outra forma espetacular também, o Robson ali, e todos nós, eu acho que um vai complementando o outro. Precisa ser exortado de um tipo, uma exortação de outro tipo, uma exortação de outro tipo. Mas nós precisamos lembrar quem é Deus. E continuar lembrando quem é Deus. E mostrar que a adoração é muito mais que vir aqui aos sábados, irmãos. É muito mais do que isso. A adoração é todo o viver do cristão. É lá no trabalho, quando você atende, no caso meu, eu atendi uma mãe essa semana, a mãe totalmente nervosa, né, saiu agradecida. Nervosa demais, porque a mãe acredita que o filho fala, né? O filho fala. Aí abre os livros, abre as ocorrências, a mãe não sabe o que o filho é capaz de fazer. Falou, obrigado, porque o senhor não me humilhou. O senhor podia ter jogado na minha cara tudo isso que meu filho faz. Está escrito aqui, ó, 10 professores, com um monte de ocorrência aqui. A gente entra preocupado que a gente vai ouvir. E depois, se a gente age como deve agir, a pessoa sai, a pessoa entra com um tipo de coração e sai com outro tipo de coração. Adoração, irmãos, é quando nós devolvemos o troco certo. Nós não passamos na fila não roubamos a fila, a vaga do colega, né? Nós não usamos o outro como escada. Adoração é todos os princípios sendo praticados na vida do ser humano. Todos os princípios de Deus. Não é só saúde, é moral, é intelectual também, é físico. Deus criou o ser humano completo. Não dá para adorar Ele só de uma parte. Não dá para adorar Ele. A Viviane aqui, eu tenho uma grande admiração por ela também. Tantas coisas que fez na vida, agora se tornou nutricionista, é isso? Entendeu? E Deus tem abençoado ela, mas também não deve ser somente dessa parte. É todo um contexto. A Bíblia diz assim, com toda a tua alma, com todo o seu ser, né? E Deus é manifestado na vida daquele que adora dessa forma. Sabe, irmãos? Está lá em Isaías 29, versículo 13, alguém pode colocar para a gente ali? Deus já falando sobre isso, lá em Isaías, que o culto se tornou como um show. Né? Em ativismo piedoso, sem ligação com o próprio Senhor. Né? Vamos ler Isaías 29, versículo 13? Olha lá. Versículo 13. O Senhor diz, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, olha que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que um povo que se aproxima de Deus com a sua boca e com seus lábios honram a Deus. Está dizendo que honram mesmo. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Sabe, irmãos? Olha a minha linguagem. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Olha, mecanicamente aprendeu. Sabe? Você cria aquele mecanismo automático. Automático. Você quer ver uma coisa interessante? A gente não vem aos domingos na igreja e não sente nada. A gente não vem às quartas e não sente nada. Mas quando a gente não vem sábado, parece que está faltando alguma coisa.
Porque é mecânico. Porque é condicional. Não é uma cultura, é cultural, é mecanicamente cultural. Nós aprendemos dessa forma. Mas nós devíamos ficar tristes sempre que não podemos estar dentro de uma reunião sobre Deus ou na casa de Deus. Eu lembro que o Juninho uma vez falou aqui o seguinte: olha, gente, não sei se estava aqui na comissão, né, o povo estava reclamando que tinha muita coisa. O Juninho falou assim: olha, eu vou falar aqui, não para que ele se exalte, nem para exaltar ele. Eu adoro estar na casa de Deus. Se eu pudesse, eu moraria aqui dentro da casa de Deus. Para mim não importa se tem 3, 4 coisas para fazer no sábado. Eu vou estar presente em tudo que eu puder. Sabe, irmãos? Essas coisas, se eu estou lembrando é porque me marcou. Se eu estou lembrando é porque me marcou. Em vão me honro com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você sabe quando você vem no culto e fala assim: nossa, mas que assunto chato. Olha o assunto que você está falando hoje, mas chato, o assunto chato. Eu não vejo a hora de sair em casa agora e vou esquentar minha comida agora e comer meu almoço tranquilo. Não vejo a hora desse sábado acabar para que eu possa ir no cinema, para que eu possa ir no shopping, eu quero fazer. Eu tenho uma festa para ir. É mecânico, irmãos. Isso é uma adoração mecânica. Isso não é uma adoração espiritual, que Deus aceita. Aqui, daqui a pouco, eu vou falar para vocês, por que Deus se cala. Por que Deus se cala diante de um povo que honra a Deus com as suas bocas e com os seus lábios? Sabe? A verdadeira adoração é uma questão também, irmãos, de coração. De coração. Comprometa-se com Deus. Nós temos que nos comprometer com esse Deus. Sabe? Temos que fazer voto para que possamos andar nos caminhos do Senhor. Essa semana eu estava estudando sobre os mormons, né? A minha diretora é mormon. E eu falei assim, mas que negócio estranho esse negócio de templo, né? É o seguinte, eles criam aqueles templos imensos, maravilhosos lá, mas só antes dele ser consagrado, todo mundo pode entrar. Depois que ele foi consagrado, ninguém mais pode entrar. Só aqueles que são escolhidos entre os mormons e têm um aval dos superiores podem entrar e louvar e adorar a Deus lá dentro. Olha que interessante. Nem eles podem entrar. Aí eles fazem voto do templo, voto para estar no templo. É igual o Testemunho de Jeová faz o voto sobre a terra e sobre o céu. Aqueles que vão morar na terra e aqueles que vão para o céu. Né? E eu fico imaginando que Deus é esse que impõe obstáculos para que o seu servo chegue até ele. É impressionante. Como é que o homem é capaz de criar um Deus segundo a sua perspectiva e a sua verdade? Né? Nós sabemos que Joseph Smith criou o mormonismo. De onde que ele tirou essa ideia? Aí depois, muitas outras, né? A poligamia e tantas outras coisas por aí. Irmãos, uma falsa concepção de Deus. Está lá em versículo 16 a 20 do Salmo 50. Mas ao ímpio diz Deus, de que serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se você vê um ladrão, você fica com dó dele. Lembra que hoje a sociedade fala assim, não, é vítima da sociedade. Ele só roubou por causa disso. Ele tem uma necessidade. Olha, parece a palavra de um político aí, mas está escrito na Bíblia. Se vês um ladrão, tu tens compaixão dele. E aos adúlteros te associas. Muitas vezes gostaríamos de adulterar, mas não temos coragem para isso. Mas nós gostamos de conversar com o adúltero. Como é que você fez? Como é que você faz? Tem amizade? Ah, não foi comigo. Você tem amizade com ele? Tem. Não foi comigo que aconteceu. Sabe? Aqui Deus dizendo que nós não devemos ter associação com adúlteros. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Irmãos, essa igreja já teve muita picuinha. Mas lá no passado.
E quando essa igreja parou de ter isso daí, irmãos, ninguém fala mais mal de ninguém. Não é verdade? O diabo, muitas vezes, ele usa isso daí para destruir o seu povo, o povo de Deus. Picuinhas, raposinhas, sabe? Colocando ali, André, sabe o que falar de você essa semana? Sabe, irmão, o que falar de sua semana essa semana? Isso destrói qualquer um, irmão, destrói empresa. Isso destrói uma sociedade. Isso destrói... Eu estou com 600 alunos numa escola e 800 em outros. Isso destrói a educação. Fuxicos, sem comprovação. E mesmo que você tenha comprovado que aconteceu isso mesmo, você não tem o direito de defamar a pessoa. Você tem o direito de destruí-la. Olha, irmão, fiquei sabendo sobre isso, sobre você. É verdade isso? Então, põe sua vida no primeiro lugar nos caminhos do Senhor. Volta para Ele. Não, mas a gente muitas vezes sabe o que vai fazer? Vou contar para o próximo. Vou contar para o meu irmão mais chegado. E a gente não se preocupa, sabe, irmãos? Não se preocupa com as consequências, que podem ser trágicas. A gente pode tirar a salvação de uma pessoa por toda a sua vida. A pessoa pegar... Eu, quando fui entrar na educação, eu conheci uma professora. Tá? E eu vou falar aqui de sentimento humano, tá bom? Então, olha bem, os irmãos que são novos na fé na Igreja Adventista, eu não posso deixar de falar isso para vocês. Todos nós temos pecados e temos defeitos. Aqui dentro dessa igreja só existe pecador. Santo está tudo lá no céu. Agora, Deus nos considera santos, separados por Ele, porque nós resolvemos segui-lo. Todos nós aqui somos santos perante o Senhor. Mas, na essência, nós continuamos pecando. E continuamos achando melhor para mim e detrimento do outro. A essência do ser humano é essa. Primeiro eu, depois o outro. Então, o que eu quero dizer? Não olhe para mim. Não olhe para o Juninho. Pessoas têm olhado para pastores, olhado para anciões e têm quebrado a cara. Olhe para Jesus, irmãos. Olhe para Cristo. Sabe, apesar de todos os defeitos que nós temos, nós somos a igreja verdadeira. Olha, os discípulos tinham quantos defeitos os discípulos tinham? Um queria sentar à direita, outro queria sentar à esquerda. Um falou assim, ó, Senhor, aí, dá um poderzinho, dá 5 minutos de poder para mim, que eu vou mandar fogo aqui e consumir tudo esse povo aí, ó. Queria matar todo mundo. Essa era a essência dos discípulos. Mas, no final, o que os discípulos se tornaram, irmãos? Lá no céu, são 12 portas, tem 12 nomes. Lá no céu tem um lugar reservado principalmente para os 12 que acompanharam Jesus aqui na terra. Quem que os discípulos se tornaram? Eu posso ter todo o defeito do mundo. Quem que o Ézer pode se tornar ou vai se tornar? Sabe? Rebaixamos Deus ao mesmo nível em que nos encontramos. Muitos cristãos, quando exortados por seu comportamento, dizem o seguinte, eu acho que eu estou certo, não vejo problemas com isso. Ontem, passando pela minha sala, assim, estava ligado no canal, e eu vi um relacionamento, assim, uma questão assim, né? Não vou falar o nome aqui, senão se vão cancelar de novo, né? E a pessoa falando para a pessoa assim, mas Deus não é amor? Ele é amor. Como é que pode Deus não aceitar isso? Isso é a maior demonstração de amor que existe. Você já deve imaginar o que eu estou falando, irmãos. Sabe, nós criamos um Deus de perfil. Um Deus que serve para mim, que encobre os meus rastros e os meus pecados. Sabe, olha no versículo 21 do Salmo 50, irmãos. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Deus está dizendo que ele se calou. Pensavas que eu era igual a você. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Deus vai falar assim, ó, eu vou mostrar para você quem eu sou e quem você é. É isso que está escrito lá, irmãos. Pensava que eu era igual a você. Nós trazemos Deus para o nosso patamar, na nossa experiência de vida, na nossa altura e na nossa concepção. Isso é errado. Porque a verdade em mim é relativa. Eu posso descrever Deus aqui de uma forma, estava discutindo com a Adriana agora há pouco,
E ele descrever, nossa, mas não bate com a minha descrição. A Viviane pode descrever Deus para mim, e é um Deus que ela conhece, do jeito que ela conhece, mas não bate com a minha descrição. E pode ter alguns que batem. São aqueles que aprenderam da mesma forma, tiveram as mesmas experiências. Deus não é um Deus de experiência pessoal, irmãos. Independente da minha experiência que eu tenho com Ele, Deus é um Deus pessoal, Ele é individual, Ele existe, Ele é literal. Com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, no único propósito, no único pensamento. Não, ninguém está preso ao outro. Olha que interessante isso. Ninguém está preso ao outro. Eles estão em infinito e único propósito. Chamamos de cristãos mesmo tendo fabricado um Deus que não corresponde ao Deus da Bíblia. Um Deus que espelha a nossa própria imaginação e reflete nossos desejos pessoais. Então Deus se cala. E você tem orado, 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 eu tenho orado, 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 e Deus se cala. Porque um Deus que eu criei não é o Deus que existe. Um Deus que eu concebi na minha imaginação não é o verdadeiro Rei dos céus e da terra, que está à disposição, que pode abrir com o único pensamento seu, resolver todos os problemas da sua vida. Ou pelo menos ajustar a sua vida. Sabe? Deus, Ele existe. Ele tem um caráter. E esse caráter, eu não posso moldá-lo ou ajustá-lo. O caráter de Deus, irmãos, ele é imutável. Eu não posso deixar o caráter de Deus segundo a minha imaginação. Ah, eu acho que Deus vai fazer isso, isso, isso. Não, não posso. A verdadeira adoração está alinhada com a palavra de Deus. Está lá no versículo 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, e este me glorificará. E é o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Sabe? 3 princípios para a gente encerrar, bem rapidinho para a gente encerrar esse tema, que vai falar sobre a verdadeira adoração. Mateus 8, versículos de 1 a 8. Né? Olha lá para vocês verem. Mateus 8, versículo de 1 a 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado dele, adorou. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Irmãos, para nisso aqui. Eis que um leproso, tendo se aproximado dele, adorou, dizendo 2 pontos. Como é que ele foi a adoração desse leproso? Como é que foi a adoração desse leproso? Falando. Senhor, se quiser, podes me... E adoração é isso, irmãos. É colocar Jesus aonde ele deve estar. É mostrar quem ele é. Ele não cantou, ele não fez oração, ele simplesmente reconheceu Jesus como o seu Criador, o seu Redentor. Dizendo, ele adorou a Deus com a sua boca. Né? E Senhor, se quiser, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico. Meu criado, né? Paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus, né? Eu vou curá-lo, caminhando já para ir para a casa do centurião. O que o centurião fez, irmãos? Não sou digno, o senhor vai lá. Basta uma só palavra sua. Adorou também a Deus. E como eu falei no começo, em todo Israel, não teve uma fé igual aquele romano. Estava até comentando com o Adriano ali. Eu acho que aquele paralítico, aquele servo, era um homem de Deus. Ele devia ter conversado muito com esse centurião, porque o centurião mostra o poder que ele tem. Né? Ele fala, se eu quiser mandar, eu mando. Se eu quiser mandar que vem, ele vem. Eles vão fazer o que eu mando. Mas ele reconheceu, mas o Senhor é maior do que eu. Isso é adoração, irmãos. Sabe? Mas manda apenas uma palavra e o meu rapaz será criado. A verdadeira adoração, irmãos, ela diz sim aos caminhos de Deus. E nós contamos 3 princípios. Senhor, tu podes. A fé. Qual que é o princípio? A fé. Senhor, tu podes. O temor a Deus, se tu quiseres.
e a humildade, não sou digno. Esses 3 pontos são os princípios da adoração. A fé, o temor e a humildade diante de Deus. Sem eles, nós não poderíamos entrar no reino dos céus, irmãos. A gente, muitas vezes, estamos diante do Senhor deliberadamente, de uma forma, terminando já, irmãos, uns minutinhos a gente já termina, de uma forma equivocada. Nós temos roupas muito boas e diante de Deus nós nos apresentamos de qualquer forma. Nós temos palavras que não deveriam ser usadas dentro da igreja e usamos da mesma forma. Pensamentos que não deveriam estar aqui dentro e estamos com esses pensamentos. Costumes, estamos com esses costumes. Sabe? Então a adoração, ela é todos os princípios de Deus agindo na vida do cristão. Para terminar, irmãos, Deus ouve a adoração verdadeira. Sabe? Deus quer que oremos e Ele quer atender todas as nossas orações. Ele não quer que Ele fique calado. Deus não quer se calar diante de nós. E como que as nossas orações ainda, Aurelino, pode chegar diante de Deus, sendo eu tão pecador como sou? Como, irmão Antônio, que a sua oração pode chegar diante de Deus? Através da sua fé. O Espírito Santo diz que transforma as nossas orações, irmãos, em gemidos inexprimíveis. Porque Deus não suportaria ouvir a própria voz do Ézer lá no céu. Então, quando Deus ouve a sua oração, e ela é atendida, irmãos, é porque o Espírito Santo está traduzindo ela para Deus. Essa é a verdade. Porque se Deus escutar a minha voz, Ele vai ficar totalmente indignado com aquilo lá. Nós não temos altura, plenitude, suficiência para nos apresentar diante de Deus. E glória a Deus que existe o Espírito Santo. Porque Ele fala assim, você não pode estar lá diante de Deus, mas eu posso estar por você lá. Sabe por que eu posso estar lá por você? Porque você não vai sozinho. Eu vou lá e vou estar junto com Jesus, que é Filho de Deus também. Essa é a verdadeira adoração, irmãos. Mostrar a Deus quem Ele é, como Ele é. Para as pessoas que estão aí fora. Graças a Deus, que eu falei de novo, vou falar para terminar. A nossa igreja, ela está nos caminhos do Senhor, mas ela deve permanecer nos caminhos do Senhor. E para permanecer, igual eu falo para meus alunos, olha, somente pelo esforço e pela insistência que você ganha conhecimento. Somente pelo esforço e pela insistência é que nós vamos trilhar os caminhos dos céus também. Senão nós não vamos conseguir chegar lá. Nós vamos honrar Deus com a nossa boca, com as nossas palavras, mas nós não entraremos no reino dos céus. Que nós possamos lembrar de tudo isso que foi falado, para que Deus, da próxima vez que nós estarmos diante de Deus aqui, ou algum lugar que esteja falando sobre Ele, que nós venhamos prestar um culto ao Senhor, não simplesmente assistir um culto. Que Deus possa, aqui você, depois que você tiver prestado esse culto a Ele, que Deus possa te abençoar, porque Deus ficou satisfeito com a adoração que foi feita. Meu desejo de oração, amém.